Vamos ver então o quadro Almanaque do Povo com o Padre Ailton. Pode soltar. Aclamemos o Santo Evangelho com nossas almas, com o nosso espírito. Ouçamos este Evangelho, que é um Evangelho profundamente rico. Um Evangelho em que Jesus ressuscita Lázaro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, da sua irmã também Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que há de vir a este mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaram? Responderam: venha ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? E de novo, Jesus ficou comovido interiormente. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que tu sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, atado as mãos e os pés, com lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Este texto é um texto muito conhecido de todos nós. É talvez o texto que mais condensa, que mais exprime a missão de Jesus. Talvez esse texto, esta passagem, seja a passagem que mais nos acalenta, mais nos emociona. Porque uma coisa é Jesus dizer àqueles que circundam: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade, eu sou o caminho.
etc. Uma coisa é ele dizer que é. Outra coisa, e bem outra coisa, é ele mostrar que de fato ele é. Aqui as palavras não têm sentido. Aqui não existe a força da palavra. Aqui nós temos a força, a pujança de Deus na ação de Cristo, e nós temos a emoção de Cristo. Aqui nós temos muito distinto o Jesus do Cristo. Aqui está muito claro que quem é Jesus e quem é o Cristo. Eu gosto nesse texto, sobremaneira, muito mais do Jesus. Porque Jesus é o homem Jesus. É o homem que nasceu de uma mulher específica, Maria. É o homem que cresceu numa família específica, cujo pai é José. É o homem que nasceu e que cresceu numa família, cuja avó chamava-se Ana, o avô chamava-se Joaquim, sua tia chamava Isabel, seu primo chamava-se João. Portanto, é alguém, a semelhança, absoluta semelhança, minha e sua. É homem, é ser humano. E como ser humano, este Jesus também passa por situações tão adversas, como essas que nós experimentamos. Como homem, esse Jesus, ele nutre a amizade por alguns. Ele é amigo de Zaqueu, ele é amigo de Marta. Diz o texto, ele é muito amigo, diz o texto. Ele é muito amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele é amigo de João. Ele é amigo da mulher que está no poço de Jacó. Ele nutre um amor profundo, paternal, por um jovem chamado João, que mais tarde veio a ser João Evangelista. A tal ponto de, na última ceia, este homem, Jesus, percebendo que esta criança, João tinha em torno de 12 anos, estava cansada, já era altas horas da noite, ele coloca este homem, este menino, melhor dizendo, inclinando e deitando sobre o seu colo. Aqui está uma beleza imensa, aqui está uma beleza singular. Este homem, Jesus, que consegue ter este amor, esta delicadeza com uma criança cansada, dada altas horas em que se encontravam, a viagem cansativa que fizeram, qual criança que não se cansa? Também este homem tem momentos de profunda raiva, raiva talvez não, mas de profunda emoção, quando ele chega no templo e vê que a casa de Deus se tornou um comércio. Aquilo inflama o coração deste homem religioso, deste homem que tem fé. E ele, num arroubo, sem pensar, ele pega uma corda, faz chicote e sai batendo em meio mundo, derrubando as barracas do cambista. Depois certamente pensou e viu a besteira que fez, se arrependeu talvez de ter agido de maneira tão brutal. Mas isso é ser humano, isto é ser gente. Nós passamos também por essas dificuldades. Nós também temos arroubos. Às vezes falamos o que não devíamos e ficamos, puxa vida, não era para ter falado isso. E a gente quer voltar atrás. Nós conseguimos amar as pessoas. Às vezes nós conseguimos até odiar algumas pessoas. Mas isto é ser gente. Isto é ser humano. Nós temos grandes atos de coragem, somos absolutamente corajosos. Vejam, Jesus, quando se apresenta ao templo, ele se apresenta com uma profunda coragem. Ele desafia o templo, ele desafia o Império Romano. Mas também teve gestos de alguma covardia. Quando ele manda os discípulos irem ao templo, foi a leitura, se eu não me engano, de quinta-feira, se eu não me engano, ele manda os discípulos irem ao templo, e ele não vai primeiro. Ele vai, diz o texto, ele vai altas horas da noite, como que às escondidas. Ou seja, o medo também se apossou do coração deste homem, Jesus.
E todos nós agora, nesse momento, humanos que somos, também estamos apreensivos, também estamos receosos, também estamos pesarosos. Faz parte da humanidade. De repente nós nos percebemos que nós somos fracos, que nós somos débeis. De repente parece que tomamos a consciência daquilo que nós sempre soubemos, da nossa fragilidade. Mas vejam, este homem Jesus, assim como nós, que passamos, experimentamos a fragilidade, o medo, a incerteza, a angústia que nos assola, a mim e a ti, a insegurança do amanhã que nos consome, a mim e a ti. Mas este homem é um homem de fé. Ele passa por todas essas situações, enfrenta todas essas circunstâncias com fé. E vejam o texto, a beleza desse texto. É um texto que eu gosto demais desse texto. É um texto que me acalma muito o coração quando eu leio esse texto. Me acalma por dois motivos. Porque ele experimentando tudo isso, Jesus passa pelas dificuldades, mas não perde a fé. Não perde a fé. Ele mantém-se firme. Ele sabe que a resposta final, quem dará para nós é Deus. Veja o que ele disse. Esta doença não levará à morte, mas ela serve para dar a glória a Deus. Então veja, o Senhor sabe que tudo que acontece em nossa vida nos levará para a glorificação de Deus em nossa vida. Portanto, com esta fé inabalável, com esta fé inquebrantável de Jesus, sabendo das dificuldades, sofrendo na carne a perseguição, sofrendo na carne a incerteza do amanhã, uma coisa ele não duvida, ele sabe que Deus dará a última palavra. Também nós, neste momento, sabemos que a palavra final não está na ciência, embora temos que segui-la, temos que obedecer os nossos governantes. Fique em casa, é o momento de passar esta quarentena. Não estamos de férias, não estamos de passeio, não estamos de folga, estamos em quarentena. Não escute alguém que possa falar alguma bobagem por aí. Fique em casa. Depois tudo se ajeitará. Mas dizia eu que o Senhor dará a palavra final. Tudo está nas mãos de Deus. E finalmente, para continuar falando deste homem e concluir a minha fala, o que mais nos deixa comovido nesse texto é o versículo 35. O versículo 35 ele é composto de apenas 3 palavras. E Jesus chorou. Ponto. Aí já vem o versículo 36. É o versículo 35 que mais nos acalma. E Jesus chorou. Poderiam dizer, mas Jesus não poderia ressuscitar Lázaro? Poderia. Mas ele não foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele foi lá encontrar-se com Marta e com Maria. Porque ele sabe que a morte de Lázaro é uma passagem para o encontro com Deus. Ele não foi ressuscitar Lázaro. Ele foi consolar Marta e Maria. Mas, diante desta finitude do ser humano, o Cristo brotou em Jesus homem. O Cristo brotou neste momento. Quando Jesus chorou, brotou nele o Cristo. E o Cristo, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que é o autor da vida, diante do sofrimento, o Cristo brotou no coração do homem Jesus. E o Cristo
ressuscitou a Lázaro. Ressuscitou Lázaro porque Jesus chorou. Então, minha gente, nós sabemos que nós temos um Deus que se comove por nós. Um Deus que é capaz de chorar por ti. Um Deus que é capaz de chorar por mim. Um Deus que é capaz de chorar por todos nós. Certamente, nesse momento, as lágrimas que sobem, as súplicas que chegam ao coração deste Cristo, não ficará sem resposta. O Senhor fará justiça. O Senhor, no tempo mais rápido possível, Ele fará cessar todo este mal que nos consome. Mas para aguardar essa resposta, para aguardar essa palavra final do Cristo, que é a palavra de salvação, que é a palavra de esperança, para aguardar essa palavra é preciso que cada um faça a sua parte, permanecendo firme na sua fé, participando da Santa Missa, das comunidades, nas orações, nas novenas, nas orações do terço, nas adorações online. Fique em casa. A sua igreja agora é a igreja do lar, é a igreja doméstica. Então esse Cristo que se comove por nós, Ele dará a resposta, mas é preciso que nós também ajudemos. Preciso que nós também ajudemos, façamos a nossa parte, para que Cristo, assim, no tempo mais rápido, Ele não possa apenas chorar por nós, mas Ele possa também nos trazer e devolver a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Padre Ailton, então, trazendo essa reflexão para todos nós.